Tá funcionando. Oi, pessoal. Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar, semideuses. E hoje vamos continuar a análise da diferença entre Percy Jackson da segunda temporada, livro, série e filme. Como vocês podem ver, eu pus umas imagens ali. Por exemplo, as imagens têm tudo relativo a o que aconteceu no episódio, né? O Chris Rodrigues, que tem um papel de destaque no episódio. Vou até acender a luz porque tá escurecendo. O Chris Rodrigues, que tem um destaque no episódio. O Luke, que é praticamente o vilão final. Já, mesmo Polifemo sendo no livro, na série, o Luke é o vilão final. Vou acender depois que eu mostrar isso aqui. Né? A Talha e o Velocinho de Ouro, que ressuscita, né? O Zeus, que eu vou explicar ainda, que tem um papel de destaque, principalmente no flashback. E ali o anúncio da terceira temporada, que lançará ainda esse ano, no final desse ano. Sobre a série. Ali é o Zeus. Outra coisa também que eu quero explicar é o Zeus da versão do ator Riddick, que faleceu, infelizmente faleceu depois do final da primeira temporada, e o novo ator que interpreta o Zeus, né? Que é o Cody Vance, que é o mesmo ator que fez o Agente Cobra lá no filme Lilo e Stitch. Antes de começar de fato a falar as diferenças do livro, do filme e da série, eu quero agradecer para os que acompanharam, curtiram e seguiram os vídeos. Provavelmente eu irei fazer futuramente da série Magnum, que estreará semana que vem. Eu quero agradecer para os que curtiram. Se as pessoas seguiram também a página, e os que não seguiram comecem a seguir também o TikTok, que eu vou ver se eu sempre faço vídeo assim de série. Eu faço mais por hobby, mas seria bom se as pessoas seguissem para incentivar mais ainda. Ver se vai uma graninha, tô brincando. Brincadeira à parte. E também, infelizmente, hoje é o último vídeo da série da segunda temporada de Percy Jackson, por conta do fato que a série acabou. A segunda temporada, né? Já que a terceira temporada foi anunciada, como vocês podem ver bem ali, e ela será lançada no final do já foi anunciado para esse ano. Provavelmente será lançada em dezembro desse ano e correrá no período das férias, né? Entre 2026 e 2027. Já que, se não me engano, o terceiro livro, que é focado na Maldição do Titã, vou até mostrar para vocês o terceiro livro aí. O terceiro livro, que é a Maldição de Titã, que tem um foco grande nas caçadoras de Ártemis, ele ocorre mais no solstício de inverno, então por coincidência vai ocorrer na mesma época. Mas sem mais delongas, daqui deixa pro final de 2026, né? O livro, esse daqui deixa pro final de 2026. Agora vamos falar desse daqui, o último episódio desse daqui, que esse daqui acabou agora mesmo. Deixa eu ver se você tá gravando ali. É porque eu sou míope, né? Então tem que olhar com óculos. O Mar de Monstros. Tá até meio desbotado porque tem mais de uma década que eu tenho esse livro. Então, diferenças. A primeira diferença eu vou falar dos flashbacks. Os flashbacks, voltando aos flashbacks do livro, que não tem no capítulo 19, lembrando que esse capítulo é baseado no capítulo 19 e 20 do livro, ou seja, os dois últimos capítulos do livro, sendo que o Mar de Monstros, se não me engano, tem menos capítulos do que o Ladrão de Raios. Mas os dois últimos capítulos do livro é uma coisa muito anticlimática. Então, muitas das cenas que eu vou falar agora não ocorrem no capítulo 19 e 20, sim. É um desfecho que voltam para os capítulos anteriores, que o Rick Riordan fez questão de voltar para os capítulos anteriores, para encerrar de vez o arco do Mar de Monstros. E essa cena é uma delas, que é no caso que, inclusive, ela aparece no final do episódio, que é a que
depois que o Kiron é readmitido no acampamento, eles falam sobre a situação de como a Thalia foi transformada em pinheiro. A situação de como a Thalia foi transformada em pinheiro, né? E nesse caso, difere-se o livro, o filme e a série. E por incrível que pareça, o filme, O Mar de Monstros, é mais parecido com os eventos narrados no livro. Ou seja, a diferença é que em vez de Árpias, são ciclopes. Mas a situação é que Zeus transforma Thalia em um empinheiro para salvar a vida dela e evitar que ela morra pelas mãos das Harpias, mandada por Hades, porque Hades não quer que ela seja uma das garotas da profecia dos três grandes. Ele não quer que ela seja a garota da profecia dos três grandes. Ou garoto, né? No caso, ela não quer que seja a filha da profecia. Então, essa é uma diferença no caso entre o filme e a série. Entre o filme e a série de livros só tem a diferença em que no filme é a Ciclopes, na série de livros é a Árpia. Já na série de TV é a Árpias também, só porque tem uma outra diferença, porque enquanto nos livros ele fez isso para protegê-la, na série ficou subentendido que Zeus é mau, não liga pros filhos mesmo. E ele fez isso porque Thalia desafiou, ou seja, ele salvou a vida dela, transformando as Harpias em pó. E na verdade, Hades é muito mostrando a inteligência dele, que já é subentendido nos livros, mas maior. Ele não quis mandar as Harpias para matar a Thalia, e sim para revelar a verdadeira face de Zeus. No caso, um cara que não liga pros filhos, insensível, tudo. Aí, no caso, depois que as Harpias revelam, Zeus desce um raio, mata as Harpias, e depois ele próprio aparece, interpretado por aquele ator que eu mostrei para vocês, o Cosby Vance, que é o novo ator que interpreta o Zeus, tentando falar para Thalia sobre a profecia e para que ela utilize a profecia a favor dos deuses. No caso, a favor do lado dos deuses e não se alia a Cronos, né? Porque eles sabem que a profecia tem a ver com Cronos. Só porque ela recusa isso. E com medo dele, e por receio e medo dela ir contra ele, Zeus transforma ela em pinheiro. Ou seja, ele transforma ela em pinheiro não para salvar a vida dela, e simplesmente para impedir que ela destrua o Olimpo, né? Que ela parte da profecia, ou seja, que um filho dos três grandes salvará ou destruirá o Olimpo. Então essa foi o que ele fez. Outra diferença é na morte, agora voltando para o presente, no episódio, é a forma que, esse daí inclusive ocorre no capítulo 18 ou 17, é a forma que o Tântalo, quer dizer, é tirado do acampamento meio-sangue para depois readmitirem o Queiron. Isso muda entre série e filme, no caso, e livro. No caso do filme, eles fazem mais que uma comédia. O Tântalo nunca é tirado do acampamento, até porque o filme teve o intuito de encerrar completamente a série sem precisar dos outros 3 livros. Então, no filme, ele no final é preso e fica com aquela escotilha, tipo o bobo da corte lá, no final, uma espécie de cena final. Já na série de livros, nos livros, ele é simplesmente vira pó. Quando ele está prestes a pegar uma comida, ele vira pó. No caso, ele volta para o Tártaro pelos próprios deuses. Depois que eles descobrem, através da mensagem de Íris, que o Percy que eu já tinha falado no vídeo anterior, que o Percy meio que engana o Luke para ele revelar que todo o plano de envenenamento da árvore foi dele. Então, nesse caso, assim que o Dionísio vê isso e os deuses ficam sabendo, eles
voltam Tântalo para o Tártaro. E depois ele não aparece. Ele só aparece agora, na verdade, para um spoiler, ele só volta a aparecer na franquia lá nos livros do Will Solace e do Nico de Angelo muito mais para frente. Já na série de TV, ele é quem ele assim que fala que o acampamento tá seguro para não ter medo, ele consegue finalmente pegar a comida, ou seja, indo contra a maldição dele. Aí quando ele consegue pegar a comida, uma bola de fogo de um lestrigão atinge ele, o matando. Então essa é a principal diferença, né? Agora falando sobre outras coisas. Primeiro, o livro é muito anticlimático, o final. Inclusive nessa parte eu até gostei mais da série, porque o livro ele tende a ser anticlimático. Primeiro, não existe uma batalha no livro entre eles. A única batalha que ocorre na franquia inteira da série de livros é no quarto livro, na Batalha do Labirinto, em que eles batalham no acampamento Mil Sangue. Essa batalha é novidade exclusiva da série de TV que tem. E no filme, de certa forma, eles fazem uma batalha parecida, só porque na ilha de Circe, com todos envolvidos, inclusive com Cronos, né? Que não tem nada a ver com os livros. Só porque no caso da série ele faz essa batalha. Nos livros, o que acontece nos últimos capítulos é uma corrida de biga em que o Percy vai junto com a Annabeth, utilizando um escudo que foi dado pelo próprio Tyson. E isso, aí ele ganha a corrida de biga e o acampamento Meu Sangue saúda dele. Aí no outro dia, inclusive essa é uma diferença do... que eu já vou falar que é uma diferença do livro, da série e do filme, que a Thalia ressuscita no outro dia, enquanto na série ela ressuscita no mesmo dia enquanto estava na batalha, e a Clarice lança o Velocino com uma espécie de lança. O Percy transforma o Velocino em lança e fala que a missão é dela. Ela lança o Velocino, aí quando o Velocino atinge a árvore, através de um raio que inclusive eletrocuta o Percy na série de TV, a Thalia acorda. Aí na hora que ela acorda, ela lança um raio no gramado inteiro que eletrocuta parte do exército do Luke e também alguns semideuses, inclusive o Percy, e ela desmaia junto com o Percy. Então não tem aquela famosa cena que inclusive tem no livro e no filme também, que a Thalia depois deixa o Velocino na árvore, no pinheiro, e vão festejar. Nos livros, no caso, no filme festejam, no livro vão para a corrida de Big e depois festejam. E a Thalia acorda no pinheiro e tem aquela frase marcante do Percy, aquela frase que ele fala no livro, e depois a Thalia fala aquele enredo dele narrando em primeira pessoa, né? Aí a Thalia fala, ele pergunta pra ela, quem é você? Aí a Thalia fala, sou Thalia Grace, filha de Zeus. Essa parte não tem na série, eles escolheram por algum motivo tirar. Talvez porque a relação de Thalia com Zeus é mais conflituosa da série do que de fato é conflituosa nos livros. Bem que nos livros também é muito conflituosa, já que eles não se dão bem, não, dos filhos dos três grandes, Zeus é o que menos lida com, é o que menos dá certo com seus filhos. O Percy e o Poseidon têm uma relação conflituosa, mas em alguns momentos eles até têm uma relação amistosa, e o Hades e o Nico também, em alguns momentos, é demonstrado afeto. Mas o Zeus nunca demonstra muito afeto entre os seus filhos. Outra coisa também que tem que falar é do Chris Rodrigues. O Chris Rodrigues, inclusive, eu coloquei lá no negócio porque tem um papel importante na série, porque ele é mostrado o espião do Luke. Nos livros isso é subentendido, mas quando começa o livro e quando eles chegam ao Princesa Andrômeda,
o Chris já está como membro da tripulação. Inclusive, isso daí foi retratado até no filme. É uma das coisas que está igual no filme. Que ele já está como membro da tripulação. E a verdadeira espiã nos filmes, que depois foi mostrado, é a Silena, que ela estava lá no acampamento Meio Sangue, é espiã e só foi mostrado no quinto livro. Eu não sei se eles vão retratar ela também como espiã no quinto livro, se o Luke deixou algum espião no acampamento. Mas mas na série, no caso, na série de livros, o Chris já foi junto pro Princesa Andrômeda. Inclusive, ele só começa a envolver-se com a Clarice no terceiro livro, na Maldição do Titã, depois que a Clarice vai numa missão, encontra ele enlouquecido por conta do labirinto do Minotauro, e aí depois que ele é traído pelo Luke, que aí a Clarice volta. Nas séries, inclusive, eles já fizeram uma parte desse romance. Acho que a Clarice, de certa forma, vai apaixonar por ele, mais pra frente assim, vão se envolver no caso. Mas então é isso, né? Inclusive, ele foi mostrado como espião do Luke, foi ele que ajudou o Luke a entrar no acampamento Meio Sangue e a envenenar a árvore de Thalia. Inclusive, ele falou pra Clarice até uma frase marcante na série, desculpa, é que ela não tem amigos. Só porque, aí no caso, logo a Annabeth e o Groover chegam pra ajudá-la, falando que ela tem sim aliados. Eu fui olhar nas minhas anotações e ainda tem mais duas coisinhas que eu tenho que falar. Primeiro é o final do episódio, antes de o Kieran revelar a verdade lá e a Thalia confrontar o Percy numa coisa estilo faroeste, e ocorrer as cenas pós-crédito que eu vou explicar também elas. Tem uma cena entre o Percy e o Poseidon. Essa cena é exclusiva da série a série de TV. Os livros, o segundo livro, não tem essa cena dele. Eu vou explicar o que acontece no livro. Que o Percy, no caso, encontra o Poseidon, que fala com ele numa espécie de sonhos, e após ele levar um raio da Thalia e desmaiar, enquanto ele está desmaiado. O Percy e o Poseidon se encontram, eles falam para ele se... Faz um diálogo bonito, tudo, explicando a relação dele com os filhos, a relação dos deuses, no caso, com os filhos, tudo. Depois o Tyson aparece no próprio sonho do Percy, falando que o Poseidon pede para que ele vá fazer um estágio nas forjas de Hefesto, justamente porque Cronos está chegando e eles precisam batalhar. E ele inclusive fica subentendido que foi o próprio Poseidon que pôs Tyson no caminho do Percy, porque ele sabia que o Tyson seria útil para o Percy, ou seja, seria um irmão ou um laço familiar que ele não pôde ser. Então, tem toda essa relação, né? O Percy também tenta entender se ele é o garoto da profecia ou se é o garoto verdadeiro da profecia é a Thalia. Inclusive, eles têm essa tensão, ele e a Thalia, no caso, e a relação deles com a Annabeth, porque o Tyson, ou melhor, o Tyson não, o Percy vê a Annabeth como uma espécie de pessoa que ele precisa proteger, uma amiga, um possível interesse amoroso, enquanto a Thalia vê a Annabeth como uma irmã mais nova. Uma relação muito familiar entre as duas. Além disso, o Tyson aparece no sonho, essa parte eu expliquei, né? Aí, no caso, termina o sonho com o Poseidon se falando uma frase, que tem no livro essa frase, eu vou explicar, dizendo: se prepare. Porque o Percy tenta entender o que a Thalia disse quando acordou. Aí ele diz: se prepara. E acabou o sonho, aí ele acorda num quarto com a Annabeth e o Groover
falando uma frase que tem no primeiro livro que a Annabeth fala pro Percy, só porque agora com os dois falando, inclusive eu acredito que essa frase foi até improviso, porque ela não consta nos livros, né? Ela não consta nos livros. Que é ele falando que você baba enquanto dorme, que essa frase é uma frase do que a Annabeth fala pro Percy quando ele acorda no acampamento meio sangue, depois de ser envenenado pelo Luke. É... Então, nos livros, no filme eu nem vou falar porque no filme não tem essa cena, né? Inclusive no filme não tem nem continuação, né? Então não tem nem como falar, porque essa fase liga diretamente à continuação, que é a Maldição do Titã. Então, nos livros, na verdade, quem aparece no final não é Poseidon, e sim Hermes, o deus das mensagens, entregando uma carta pro Percy sobre Poseidon. Essa carta não é mostrada não é mostrada na série, até porque o Poseidon próprio aparece, mas essa carta só tem uma frase, que é a frase final que o Poseidon disse na série, que é se prepare. Inclusive o próprio Hermes fala desse negócio que o Poseidon falou, da relação dos deuses com seus filhos e tudo mais. Só porque em vez de ser o Poseidon, na série é o Hermes. Inclusive tem a diferença. Enquanto o Poseidon aparece no sonho do Percy, o Hermes aparece fisicamente pro Percy. Inclusive, quando ele vai se transformar na sua forma divina e sair, o Percy tem que virar os olhos, porque ele se transforma na frente do Percy em forma divina. Inclusive essa nave tá ficando maior do que as outras, né? Mas eu ainda tenho mais uma coisinha pra falar. Sem falar que a cena no final, tipo faroeste, entre a Thalia e o Percy, né? Que um se encarando o outro e o Percy dizendo uma frase que não tem no livro, né? Que meu pior pesadelo acabou de acordar. Isso daí é épico, né? Porque a Thalia de fato porque a Thalia vê o Percy como inimigo e o Percy também vê a Thalia como uma pessoa que não conhece, uma espécie de inimiga, né? E além disso, o Percy e a Thalia têm uma coisa em comum, porque os dois são filhos dos três grandes. Inclusive a Thalia é filho do maior dos três grandes, que é Zeus. Então, o poder que os dois têm, só os dois, daria para destruir uma cidade. Eu não diria um país, porque os pais dele podem destruir um continente, né? Mas deles daria para destruir uma cidade. Porque os dois juntos são os semideuses, junto com o Nico, que vai aparecer na próxima temporada, e a Bianca. Só porque a Bianca, eu não falo muito, porque a Bianca nem aprendeu a ser semideus e já morreu, né? Então, junto com o Nico, os três juntos dá para destruir um continente. E a Hazel e o Jason também, que aparecerão futuramente, né? Os três juntos, mais a Hazel e o Jason, daria para destruir um país inteiro. Um continente eu não sei, mas um país daria, né? Porque um país pequeno. Porque os dois atualmente são os semideuses mais poderosos do acampamento Mil Sangue, em questão de poder. Agora sobre a cena pós-crédito. Então, a série teve duas cenas pós-crédito. A primeira, na verdade, é uma cena do terceiro livro, A Maldição do Titã, que aparece no primeiro capítulo do terceiro livro, em que o Percy vai resgatar, junto com a Annabeth e o Groover e a Thalia, dois semideuses novos que foram encontrados numa escola, em que o Groover pede a ajuda deles porque foi mandada numa missão. O Groover é pedido a ajuda deles e eles vão para lá. Que é inclusive nessa história toda que a Annabeth some, já que o terceiro livro é um dos que menos vai ter a Lia, né? Por conta do fato que nos livros a Annabeth some, enquanto no segundo o Groover que menos aparece, no terceiro livro é a Annabeth, que é a que menos aparece. Que é o livro das Caçadoras de Artemis, também um dos meus preferidos, né? E a cena pós-crédito aparece fez o fandom do Percabete eletrizar, né? Simplesmente porque aparece o Percy e a Annabeth dançando num baile, e a música diz justamente isso, em que uma história de Romeu e Julieta, e que um dos amores
se separa por conta de uma jornada. Então, além disso, é igual nos livros, que a Annabeth puxa ele, só porque ela não fala nada não. Nos livros ela fala, inclusive, algumas palavras, chamei de cabeça de alga, que é o apelido que ela dá pra ele, carinhoso, né? Então, já no caso da segunda cena pós-crédito que o episódio teve, na verdade foi uma brincadeira. Inclusive essa brincadeira eu não achei legal, porque pode interferir futuramente na franquia, mas foi uma brincadeira que os produtores quiseram. Da mesma forma que na primeira temporada eles puseram a cabeça da Medusa sendo entregue pro padrasto do Percy, o Gabe cheiroso lá, que acabou se transformando em pedra, que esse daí inclusive tem nos livros mesmo. Na série, eles decidiram fazer uma coisa parecida com isso numa cena de comédia, em que mostrou a Circe construindo duas estátuas em homenagem ao Percy e a Annabeth, para falar, vangloriar que eles conseguiram escapar da ilha, já que ela constrói uma estátua para cada semideus que escapa da ilha. Essa cena em si poderia não ser nada demais, só uma cena de comédia. Mas, para quem lê os livros, sabe que essa cena é muito mais do que isso e pode interferir sim. Porque no final aparece a Hyla também junto com a Circe nessa cena. E para quem não sabe, a Hyla é irmã da Rhaena. E elas, assim que o Percy escapa da ilha, elas são sequestradas pelos piratas do Barba Negra. E de lá que elas conseguem depois tomar o navio até conseguir chegar, no caso da Rhaena, ao acampamento Júpiter e a Hyla às Amazonas. Inclusive elas acabam se separando no processo. Então essa cena pode não ser nada, eu não sei como o Rick vai fazer se ele for adaptar um dia os Heróis do Olimpo, que isso daí vai demorar mais 5 anos, né? Então até lá ele pode sair alguma coisa e elaborar, já que a Rhaena mesmo só aparece no Filho de Netuno, que é o segundo livro da série Os Heróis do Olimpo. Então até lá ele tem como elaborar, como pensar o que fazer. Mas é uma cena que não agradou tanto quanto a da primeira. Da primeira foi legal, mas da segunda temporada foi só essa cena que não agradou tanto por conta disso. Mesmo sendo uma cena de comédia sem muita coisa, não agradou tanto por conta disso. Inclusive eu gostei que eles fazem isso por conta de ser essas cenas pós-crédito do último episódio, que lembra muito a Marvel, até porque uma estrutura que o Rick Riordan criou os livros dele é uma mistura de Marvel, de universo cinematográfico da Marvel, com Harry Potter. Então é uma mistura, porque ele criou meio que um universo mitológico. Então tem a série Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que olha a mitologia nórdica, as Crônicas dos Kane, mitologia egípcia. Então o vídeo já está nos 28 minutos, né? Então eu vou terminar aqui, já está quase meia hora de vídeo. Esse aqui ficou um pouco maior do que os demais, mas eu quero agradecer todos que acompanharam a série até aqui. Eu vou voltar a fazer vídeos sobre Percy Jackson na terceira temporada, que inclusive foi anunciada no final da primeira cena pós-crédito, que vai aparecer baseada no livro Mar de Monstros, né? Que é o terceiro livro da série de 5 livros. Inclusive, se for adaptar, ainda tem mais outros 3 livros, né? Que são o Percy conseguindo cartas para estudar em Nova Roma, lá, que ocorre depois dos Heróis do Olimpo, se me engano. Então, eu vou ficando por aqui o vídeo e sem mais delongas, de osso. Provavelmente semana que vem, ou depois da semana que vem, eu vou fazer vídeo da série Magnus. Talvez eu deixe pra fazer a série Magnus depois que eu assistir todos os episódios, pra fazer um vídeo só de referências ao universo cinematográfico da Marvel, né? Referência a todas as coisas que acontecer. Então, adiós. Esse vídeo ficará no TikTok e no YouTube. Na minha conta R-Games e R-Geek, né? Agora não é R-Games, é R-Geek. E no TikTok também. Espero que curtam, e quem curtir, curtam o vídeo e seguem a conta no
TikTok. Adiós.